Olá pessoal, aqui é o Murilo, do canal Murilo Critica. E hoje nós iremos criticar o jogo Batman Arkham Knight. Então deixem suas curtidas, seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevam no canal. E ative as notificações aí para receber todos os vídeos semanalmente. Vou tentar fazer mais vídeos temáticos, porém eu não sei se eu vou conseguir fazer exatamente isso. Enfim, fica a sugestão aí, de se inscrever no canal. Bom, adentrando literalmente a crítica de Batman Arkham Knight, a gente tem que entender que esse jogo é um jogão. É um jogão de qualidade muito alta. Alta qualidade. É uma definição assim completamente diferente. E é um dos melhores jogos que eu já joguei. E é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. E é tudo junto e misturado. Porque a dificuldade do jogo, ela te impulsiona a terminar o jogo. É uma coisa incrível nesse aspecto. E a gente tem que entender que a Rocksteady, que produziu o jogo, a empresa no caso, ela é muito boa no que faz. E em Batman Arkham Knight ela promove isso de uma maneira muito relevante. E de que ponto alto eu estou falando? Eu estou falando da história do jogo. A história do jogo ela vai apresentar como o principal antagonista o Espantalho. E o Espantalho ele faz literalmente o caos em Gotham City. E automaticamente o Batman ele tem que intervir nessa situação. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que pegar o contexto dos jogos anteriores para entender melhor essa história. Porque nos jogos anteriores o Coringa é morto. O Coringa está morto nesse jogo. E, inclusive, Gotham tem todo um contexto com o Asilo Arkham, né? E por isso e demais motivos que esse jogo é uma correlação com os anteriores. E pra mim, né, na minha opinião, esse é o melhor do Batman Arkham Knight, por isso que eu vou falar somente dele. E voltando novamente à história do jogo em si, a gente tem que entender que ele é um jogo de mundo aberto. Ele é um jogo que vai ter missões primárias e missões secundárias, sendo que muitas vezes as secundárias são melhores. Porém, nesse caso, eu percebi, ao meu ver, que as primárias, as missões principais, são, de fato, melhores. Em muitos aspectos. Principalmente porque as secundárias envolvem muito a jogabilidade do Batmóvel. Eu já vou falar do Batmóvel. Que ele, em um primeiro momento, é uma das melhores coisas que tem no jogo. Logo no início tu percebe, nossa, que Batmóvel. Mas aí quando tu percebe que a jogabilidade, umas 90% da jogabilidade, carece, na verdade, pertence ao Batmóvel, tu fica pensando, bah, é um jogo do Batmóvel, não é um jogo do Batman. Mas é isso, é porque as side quests, principalmente as do Charada, que é depois que tu completa a história principal, porque depois que tu completa a história principal, tem um final secreto. Que eu já vou adentrar logo no principal problema para depois falar dos fatores positivos. Porque isso realmente me incomoda, tá? Isso realmente me incomoda, porque o final secreto a gente espera o algo boom, né? E pra isso tu tem que prender todos os chefões de Gotham City. Pinguim, Charada e diversos outros. Só que pra completar os desafios do Charada é um sacrifício. Porque todos eles envolvem um Batmóvel. E aí tu faz tudo isso pra ter aquele final que não vale a pena tu passar por tanta coisa pra ter aquele final secreto. É mais fácil ir assistir no YouTube o final secreto do que zerar definitivamente o jogo. Foi por isso que depois que eu zerei a missão principal, eu desisti, porque eu vi que seria completamente absurdo terminar
as sidequests do Charada pra ter aquele final. Aí eu assisti no YouTube mesmo e de boas, sabe? E não me dá vontade de, vamos lá, baixar o jogo de novo, fazer as missões do Charada pra ter zerado completamente o jogo. Não dá vontade, gente, não dá. E é por isso que esse principal defeito do jogo de as missões secundárias não te impulsionarem pra realmente terminar o game machuca muito, peca muito. E a gameplay enjoativa do Batmóvel nesse setor em específico do jogo atrapalha muito. Foi por isso que esse jogo tem esse defeito. O resto eu vou falar somente bem do jogo. E é isso. Porque a história, que eu tava falando da história e eu avancei diretamente pro final, porque eu gosto muito de problematizar primeiro para depois falar dos aspectos positivos. Vocês vão perceber bastante disso em mim. Que o jogo ele é fenomenal, o arco do espantalho, o espantalho jogando gás do medo na cidade toda de Gotham City, fazendo todos terem medo de alguma coisa e fazendo literalmente o caos em Gotham City. É tipo, o ápice do jogo. É assim um momento que tu vai perceber que é uma coisa absurda. E é uma coisa absurda de fato, porque o Batman, ele vê o Coringa toda hora. Porque o medo do Batman é se tornar o Coringa. E é simplesmente uma loucura isso. Porque quando o Batman entra no gás do medo, tu percebe inúmeros Coringas. E a gente vai perceber isso durante o jogo, porque é revelado durante o jogo, um dos plots do jogo, é que existe um vírus Coringa. E que diversas pessoas foram transformadas em Coringas. E o Batman, em certos momentos ele teme porque ele também foi afetado. Só que ele não se transformou em um Coringa. E tem até um reflexo dele em uma das partes do jogo que tu vê a figura do Batman que ri. Pra quem não conhece, o Batman que ri nos quadrinhos é literalmente a fusão do Batman com o Coringa. Tanto que se chama o Batman que ri. Porque é um Batman absurdamente macabro, tá? Porque a mistura do Batman com o Coringa, imagina, gente, é uma coisa surreal. E é uma coisa que funcionou muito bem nos quadrinhos lá naquela época. Que ainda funciona nos quadrinhos, tá? E que, cara, eles adaptarem isso pra um jogo. Tu vê a figura, o reflexo do Batman que ri, já dá um arrepio. Tu já sabe que o jogo é top. E literalmente é top o jogo. Assim, o arco da história é um dos melhores, tá? Outro aspecto que a gente vê muito no arco é literalmente o Cavaleiro de Arkham, que é um também dos antagonistas do jogo, que é nada mais nada menos do que o Jason Todd. Jason Todd, pra quem não sabe, foi uma das versões do Robin. Teve várias versões do Robin. Primeiro teve o Dick Grayson, depois teve o Jason Todd e depois teve o Damian Wayne, que é o último. E a versão do Jason Todd, ela é morta pelo Coringa com um pé de cabra. Literalmente, a cena do Coringa pé de cabra massacrando o rosto do Jason Todd. E realmente acontece isso no game, tá? Realmente tem essa cena no game. E quando a gente aprofunda de fato, ele não se tornou o Capuz Vermelho. Porque após a morte dele, porque o Batman não foi atrás dele, no lugar colocou um substituto, né? Enfim, o Batman, quando morre um Robin, ele vai atrás logo de outro Robin, sucessivamente. É assim que funciona a vida. A fila anda, literalmente. Foi uma analogia errada de se fazer. Foi, mas vamos indo. E daí, o Jason Todd, ele ainda continua vivo, mas ele quer se vingar do Batman pelo Batman não ter ido atrás dele. Pelo Batman pensar que ele estava morto. E daí nos quadrinhos ele se torna o Capuz Vermelho. Aqui há uma diferença. Ele se torna o Cavaleiro de Arkham. Que pra mim não deixa de ser a mesma coisa, tá? Ao invés de ter um capuz vermelho, ele tem uma armadura similar à do Batman, só que mais tecnológica, eu diria até.
E ele utiliza armas, diversos tipos de armas, sniper, submetralhadora, fuzil de assalto e enfim. E nesse aspecto ele se une ao espantalho pra deter o Batman, pra conseguir a sua vingança. Então esse arco da história também é muito produtivo e muito próspero pro game em si. Vamos falar de outro aspecto, que é a gameplay. Gameplay do jogo, ela é muito dinâmica. E eu gosto de gameplay muito dinâmica. Principalmente quando eu falo do Batman, dos combates do Batman, em específico. A do Batmóvel, ela se torna muitas vezes até repetitiva. Mas os combates que envolvem somente o Batman, eles são muito bons. Porque tu pode ir tanto furtivo, tu pode ir tanto partindo pra cima dos adversários, e tu pode ir fazendo diversos tipos, como ameaçando, tu pode jogar granadas, tu pode desarmar os caras. Tem vários tipos de mecânicas do jogo que te ajudam, ou às vezes até em certos momentos te atrapalham, porque tu não sabe utilizar e tu utiliza errado e dá um grande acontecimento ruim. E daí só te atrapalha. Mas no caso não foi assim comigo. E essas mecânicas te auxiliando, principalmente quando tu consegue de utilizar a voz da Arlequina, que tem uma parte que utiliza a voz da Arlequina, do Cavaleiro de Arkham e de diversos outros, que fazem a mecânica ser mais fluida e tu poder fazer várias armadilhas pros caras, e é muito top isso. Realmente esse jogo tem uma variedade de combate muito grande. E variedade de puzzles. Variedade de puzzles tem várias formas de resolver um quebra-cabeça dentro do jogo. Eu adoro isso. Tanto é que é uma das coisas que eu mais elogio em jogos. Principalmente, pegando aqui um exemplo, Uncharted. Tem várias maneiras de resolver um quebra-cabeça em Uncharted. Tem vários quebra-cabeças diferentes. Em Batman Arkham Knight é a mesma coisa. E sendo a mesma coisa, é, assim, absurdamente um ponto mega positivo. E, agora, entrando de fato aqui, os antagonistas, como eu já falei, o Coringa tá morto, mas mesmo assim ele faz presente-se por causa da mente do Batman. E tem, tanto é no final que tu joga com o Coringa, né? No final tu joga com o Coringa na mente do Batman, pro Batman parar de ter medo e enfrentar o espantalho de frente. Tanto é que é um dos melhores finais, assim, da campanha principal. Sem contar o final secreto, tá? É um dos melhores finais que eu já vi, tá? Que ele simplesmente não tem mais medo e encara o espantalho de frente. É muito top isso. E a mecânica de boss fight, o final boss, é completamente diferente da maioria dos jogos. Isso faz com que ele tenha um ponto super, hiper, mega positivo. Eu já tinha falado dos problemas em minutos anteriores, em segundos anteriores, e agora eu vou encerrando o vídeo aqui com a nota. E a nota desse jogo, ela é 9.5. Por questões que eu já falei principalmente do Batmóvel, que quando tu ganha ele pela primeira vez no jogo, tu acha ele uma mil maravilhas, mas depois quando tu vai vendo que a gameplay envolve bastante a utilização dessa mecânica e que, de fato, ela se torna muito repetitiva ao decorrer do tempo, principalmente utilizar nas missões secundárias do Charada, que é uma parte do jogo, não venha me dizer que não é. Se tá no jogo, é uma parte do jogo, tá? É uma coisa assim que decresce a pontuação em 0,5, ou seja, a nota final do jogo é 9,5, 9,5. Que é uma nota bem justa, é um dos melhores jogos que a gente tem disponível. E, cara, simplesmente aproveitem quando tiver uma promoção desse jogo, porque é insano demais. Só quem jogou sabe do que eu estou falando. Só quem jogou sabe dos plot twists que a história tem. Só quem jogou sabe, e quem jogou e leu HQs do Batman, sabe o quão boa é a mecânica e a história do jogo. Então vale muito a pena sim, e é um dos melhores jogos, por isso nota 9.5. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E eu vejo vocês na crítica surpresa.